Célula, o poder da igreja no lar. Na realidade, no domingo, nos cultos de domingo, eu não costumo falar muito em cima desse tema. A realidade é que, desde a fundação dessa igreja aqui em Fortaleza, faz menos do que 4 anos, 3 anos e 11 meses aproximadamente, eu preguei, parece que uma vez sobre purê de batata, outra vez sobre fator Barnabé, mas na realidade não foi um tema específico em cima de tudo a ver com célula. É a primeira vez num domingo que eu estou pregando em cima desse tema, porque normalmente eu falo tanto na terça-feira, no Tadel é treinamento avançado de líderes, onde vem todos os nossos líderes de células, seus auxiliares. Aqui fica sempre lotado na terça-feira à noite, com o treinamento avançado que nós temos para os líderes de célula. Então lá eu falo muito sobre isso, mas eu comecei a pensar em algo interessante, e eu creio que Deus começou a queimar no meu coração algo interessante, que é possível alguém estar frequentando a igreja até fielmente, todo domingo, aqui, a Igreja da Paz, e até gostar muito dos cultos, e ainda não conhecer o verdadeiro coração da Igreja da Paz. É provável que a pessoa possa estar aqui, vindo todo domingo, gostando dos cultos, e ainda não conhecer o verdadeiro coração da Igreja da Paz. Porque a Igreja da Paz, claro, acima de tudo, queremos estimular todos a terem profunda intimidade com Deus, a terem famílias cheias da graça de Deus, baseado na palavra. Mas a Igreja da Paz é uma igreja em células, E então, muitas pessoas, se elas não souberem desfrutar da vida da célula, ela acaba perdendo uma grande parte do que realmente é a Igreja da Paz. Então eu não quero isso para ninguém. Agora, claro, ninguém é exigido em participar de uma célula, ninguém precisa, isso é uma coisa espontânea, se você quiser. Porém, é importante que você saiba o que a Bíblia ensina sobre isso. Então, por isso que eu senti dirigido por Deus para trazer essa mensagem, intitulada Célula, o poder da igreja no lar. Eu quero começar com uma pequena história. Peguei a ideia dessa história, não foi bem assim desse jeito que eu inventei, mas eu peguei a ideia com uma história que eu ouvi o pastor Aloysio contar, e é o seguinte, é sobre, vamos supor que um senador muito famoso, mas ao mesmo tempo conhecido pela integridade, pela honestidade, é um homem muito amoroso, e ele diz que ele quer jantar na sua casa, e você se sente muito honrado, então você prepara aquele churrasco, né? Além de outras coisas, claro, mas o cardápio principal é um churrasco muito bom, e para sobremesa um bolo de chocolate, daquele com pedaços de sonho de valsa, enfim, é um bolo muito delicioso, tá certo? E ele vem para sua casa, ele te trata com muita educação, muito bem, mas você nota que ele come mais salada, pega um pouquinho de arroz por lá e tudo. No final ele agradece, mas não aceita sobremesa, mas ele te trata com muito amor e carinho. Depois que ele vai embora, você pergunta para um dos assessores dele, né? O que está acontecendo? Por que ele não... Não, é porque ele é vegetariano e também ele não gosta de chocolate. Imagina, o cardápio principal era churrasco e a sobremesa principal era um bolo de chocolate. Sabe, muitas pessoas, eu creio, infelizmente, muitos cristãos sinceros, que já nasceram de novo, quando chegarem no céu vão sentir daquele mesmo jeito. Porque se isso acontecesse com você, você não ia sentir horrível? Meu Deus, eu preparei tudo aquilo, era para mim ter investigado primeiro. Se ele era vegetariano, eu teria preparado muitos tipos de salada aqui, não é mesmo? Se ele não gostava de chocolate, eu teria preparado uma sobremesa que ele ia gostar. Muitas vezes cristãos estão fazendo tantas coisas para Deus aqui na terra, se envolvem em todo tipo de ministério, de isso, daquilo, tentando agradar a Deus, mas quando chegar lá no céu, será que alguns não vão ter uma surpresa bem desagradável, que Deus vai falar, não, você
Pode entrar no céu, você é meu filho, você nasceu de novo, pode entrar no céu. Agora, infelizmente, a sua vida, você não fez o que eu queria que você fizesse com sua vida. Infelizmente, a sua vida, você em geral desperdiçou, porque você não usou a sua vida da forma que eu queria que você usasse a sua vida. Não seria muito decepcionante você gastar a sua vida toda querendo agradar a Deus e Ele dizer no final: não gosto de chocolate, e você só preparou chocolate a vida toda. Você entende o que eu estou falando, né? Então, como ter certeza que nós vamos usar a nossa vida da forma que mais vai agradar e glorificar a Deus? Bem, se você quiser saber o que está fortemente no coração de alguém, ou quais são as coisas mais importantes para aquela pessoa, é bem fácil saber. Se os filhos daquela pessoa querem saber, né? Vamos supor, um pai que já morreu. Tá, meu pai morreu, mas antes dele morrer, naquela última meia hora antes dele morrer, que ele chamou a família toda e começou a despedir, o que foi que ele falou? Quais foram aquelas palavras mais importantes que ele reservou para falar no final da vida, na despedida? Bem, poderíamos então olhar para essas palavras. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, bem antes de ele subir para o céu, ele falou para os seus discípulos: olha, eu vou voltar, mas enquanto isso, é isso que eu quero que vocês façam. Aí ele deixou bem claro. Vamos ver as últimas palavras de Jesus antes dele subir, porque aí nós vamos entender melhor o que realmente está no coração de Deus. Então vamos ver lá, Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Perdão, Mateus capítulo 28, né? Vai aparecer no telão também, se você quiser acompanhar no telão, pode também. Mateus 28. Os últimos 3 versículos do livro de Mateus. Mateus 28, versículos 18, 19 e 20. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora, o que quer dizer essa expressão, fazei discípulos? Já que esse é o propósito principal de Deus para mim e para você aqui na terra. Porque talvez você diz: não, o propósito principal é de adorar a Deus. Sim, com certeza, até porque a adoração é o segredo principal para ter intimidade com Deus. E intimidade com Deus é o segredo dos segredos. Talvez você diz: não, a razão principal é da gente ter comunhão um com os outros, ser uma família espiritual. Ah, isso é tão lindo. Isso sem dúvida é uma das razões que nós estamos aqui na terra. Mas você já pensou de uma coisa? Se Deus nos levasse para o céu logo, a gente não ia poder adorá-lo muito melhor ainda lá no céu? A gente não ia ter mais profunda comunhão um com os outros muito mais lá no céu? Por que Deus nos deixou aqui na terra? Ele nos deixou na terra por essa razão aqui. Ele nos deixou com uma missão de fazer discípulos. O que é fazer discípulos? Eu resumi fazer discípulos numa frase bem simples, que se chama ganhar vidas e cuidar bem delas. Não é só fazer convertidos. Jesus não diz: ide fazer convertidos. A pessoa tem que converter-se para Jesus. Isso é o primeiro passo. Mas depois ela tem que ser cuidada, ela tem que ser discipulada, ela tem que ser acompanhada. Então, essa é a grande comissão de Deus para todos os seus filhos: ganhar vidas para Jesus e cuidar bem delas. Ganhar vidas para Jesus e cuidar bem delas. Agora, a grande pergunta, já que esse é o propósito principal de Deus para nós como cristãos aqui na terra, como ganhar vidas e cuidar bem delas? Como que nós vamos fazer isso? Bem, tem as maneiras do homem. O homem tenta inventar muitas maneiras de ganhar vidas, né? Uma delas, que tem sido muito usado no meio religioso,
é o que é chamado do clericalismo, é dizer, não, o clero que tem que fazer isso. Os leigos vão ajudar através das orações, através das contribuições, mas o clero que tem que fazer, os pastores, os líderes da igreja, eles que têm que ganhar almas e cuidar bem delas. Nós, como os leigos, né, isso é o pensamento religioso, o clericalista, nós, como os leigos, temos que só apoiá-los, não é mesmo? E essa é a maneira do homem pensar, porque não está isso na Bíblia. Às vezes, quando um pastor procura colocar em prática o que a Bíblia fala, mobilizando toda a igreja para fazer discípulos, toda a igreja para ganhar almas, não na Igreja da Paz, porque o povo aqui já tem um conhecimento, toda a glória seja dada a Jesus por isso. Mas tem algumas igrejas onde os pastores mesmo me falaram que quando eles começaram a falar para o seu povo, vamos ganhar almas para Jesus, gente, vamos cuidar bem das almas, vamos discipular, que aqueles membros falaram, negativo, pastor, nós estamos financiando o Senhor para fazer isso. Agora o senhor quer dar o trabalho para nós? Você está entendendo a mentalidade do clericalismo totalmente equivocado? Isso é a maneira do homem pensar. E eu sempre dou uma ilustração. Quando um pastor, porque a Bíblia compara nós pastores com o pastor de ovelhas. Quando um pastor de ovelhas mesmo, do animal, ele quiser multiplicar o rebanho dele, como que ele faz? Claro que não é verdade essa ilustração que eu vou dar, mas imagina, vamos supor que ele pensasse assim, bem, eu preciso aumentar meu rebanho, eu quero ter mais ovelhas, então ele vai, procura um médico obstetra, né? E ele aluga uma equipe lá de médicos, de enfermeiras, de um pediatra, vários médicos pediatras, e ele então aluga uma sala de parto lá, um apartamento lá no hospital, e ele mesmo, o pastor de ovelhas, entra lá e começa a gemer e dá luz aos cordeirinhos, e eles saem dele berrando. Isso é ridículo, mas se é tão ridículo, por que a gente tem pensado assim na forma espiritual? Porque um pastor de ovelhas, tá? Vocês são comparados às ovelhas de Jesus, eu sou o pastor das ovelhas. Se eu quero aumentar o rebanho, o que eu faço? O que o pastor de ovelhas mesmo, do animal, o que ele faz se ele quer aumentar o rebanho? Ele tem que fazer o seguinte, ele tem que dar o capim verde para as ovelhas, ele tem que dar muita água boa, sadia, ele tem que curar as ovelhas das feridas, e ele tem que proteger as ovelhas dos animais selvagens, do lobo mau. Ele fazendo isso, o que vai acontecer? As ovelhas naturalmente vão procriar, porque ovelha sadia sempre dá muita cria. Mas quem gera ovelha não é pastor, é ovelha que gera ovelha. Diga, ovelha que gera ovelha. Aí você fala, pastor, quer dizer que vocês pastores não vão ganhar almas para Jesus. Escuta bem, o pastor, o papel dele é garantir que as ovelhas sejam sadias. Agora escuta bem, eu não somente sou pastor, eu sou acima de tudo uma ovelha do grande pastor Jesus. Então, como ovelha, minha obrigação também é estar ganhando almas, tá certo? E cuidando bem delas. Mas isso é meu papel como ovelha. Mas meu papel como pastor é dar o capim verde da palavra para as ovelhas serem sadias, é trazer a água do Espírito Santo, que nós tivemos esses dias com Bill e Carol Du. Foi muito refrigério nessa água do Espírito Santo, essa unção no vigilhão, muita água para as ovelhas poderem beber muito do Espírito Santo, é curá-las das feridas através da oração e ministração, é interceder e velar por vossas almas, como eu faço muito, para protegê-los do lobo mau, do maligno, dos demônios, e garantir a sua saúde espiritual, porque a ovelha sadia sempre dá muita cria. Agora, da mesma forma, quando aquelas ovelhinhas todas nascerem, então, quem é que
cuida daqueles cordeirinhos? Quem é que dá leite para eles? A mesma coisa a mesma mentalidade equivocada que tem tido. Muitas vezes, sabe o que falaram? Tem irmãos que fazem assim: ganha uma alma para Jesus, traz para a igreja e fala: bem, pastor, fiz a minha parte, agora está nas suas mãos. Agora imagina um pastor de muitas ovelhas, ele dando 1000 mamadeiras para todas aquelas ovelhinhas. Ele jamais poderia garantir um bom leite para todas aquelas ovelhinhas, para milhares de ovelhinhas. Quem é que dá leite para a ovelhinha, para o cordeirinho que acabou de nascer? A ovelha mãe que a gerou. Então olha, homens, até nós que somos homens, espiritualmente falando, nós devemos ser ovelhas mães. Nós devemos gerar vidas para Jesus e dar o leite para elas. Você ganhou a alma para Jesus, você tem obrigação diante de Deus, a responsabilidade e o sagrado privilégio de poder dar o leite para elas, para poder discipular, para poder cuidar bem delas, tá certo? Então, esta é a maneira do homem pensar, é o clericalismo. A maneira de Deus pensar é colocar o ministério de ganhar vidas e cuidar bem delas na mão do povo, na mão do seu povo, todo mundo ganhando almas, todo mundo cuidando bem delas, todo mundo cumprindo com a grande comissão e de fazer discípulos. Esse é o tipo de coisa que Deus vai se agradar, que você não vai decepcionar a Deus. Se você investir a sua vida fazendo isso, você vai chegar no céu e Deus vai falar assim: ah, servo bom e fiel, você realmente investiu a sua vida fazendo algo que traz prazer ao meu coração. Agora, deixa eu mostrar mais um texto assim tremendo na Bíblia. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 12, ele diz: e ele mesmo concedeu os uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento. Essa palavra no grego, aperfeiçoamento, quer dizer equipar e treinar os santos. Quem são os santos? Todos que já foram lavados pelo sangue de Jesus, para o desempenho do seu serviço. Essa palavra serviço pode ser traduzido também ministério. Em outras palavras, o papel dos pastores é para equipar os santos, para que os santos possam fazer o ministério. Em outras palavras, colocar o ministério de ganhar vidas e cuidar bem delas na mão do povo. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque às vezes tem certos pensamentos bem antibíblicos. Por exemplo, tem um certo pensamento que fala assim: não, eu gosto muito de células, mas o meu ministério é outro. E a pessoa compara células como um entre muitos ministérios na igreja. Esse pensamento é totalmente equivocado, totalmente errado. Sabe por quê? Células não é um dos ministérios da igreja. Células não é um dos ministérios da igreja. Escuta bem, células é a própria igreja nos lares. Células é a própria igreja nos lares. Então, eu disse que a maneira de Deus é colocar o ministério de ganhar almas e cuidar bem delas na mão do povo. Mas qual é a maneira de Deus de fazer isso, de colocar na mão do povo? Como que é a forma bíblica de colocar o ministério de ganhar almas e cuidar bem delas na mão do povo? Vamos ver o que a Bíblia diz. Isso aqui é profundo e precioso. Veja Atos capítulo 2, versículo 46. Atos 2, 46. Diariamente, a igreja, está falando da igreja primitiva. Olha como a igreja primitiva funcionava. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Em outras palavras, eles se reuniam sempre no templo e nas casas. Veja também Filemão, versículo 2. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está aonde? Em tua casa. Diga, em tua casa. A igreja primitiva, a igreja reunia nas casas. Nas casas. Olha mais, outro texto, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. Muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está
na casa deles. Olha só, isso não é um dos ministérios da igreja, isso é a própria igreja nas casas. Essa é a visão de Deus. Que mais? Veja também Colossenses capítulo 4, versículo 15. Saudai os irmãos de Laodiceia e a ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Irmãos, a Bíblia está cheio disso. Está cheio disso. Olha esse texto de Romanos. É impressionante esse texto em Romanos, porque a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos, inspirado pelo Espírito Santo, claro, hoje aplica para todos nós, mas originalmente foi o apóstolo Paulo, foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever essa carta à igreja de Jesus que estava em Roma. Então, no começo da carta ele fala, olha, para todos os santos da igreja de Jesus lá em Roma. Mas no final da carta, lá no último capítulo, capítulo 16, ele começa a mandar saudações específicas, e tudo indica, irmãos, vocês vão ver por que eu estou falando isso, tudo indica que essas saudações específicas são para os líderes das células, das igrejas nas casas, e ele vai mencionando esses líderes, diversos líderes das igrejas nas casas lá em Roma. Então a igreja da cidade era subdividida em igrejas nas casas. É uma coisa fabulosa. Vamos ler aqui, olha. Recomendo-vos a nossa irmã Febe. E olha só uma coisa interessante, duas coisas que eu quero falar. Primeiro, é uma mulher. Como que o diabo tem enganado as pessoas com preconceito contra as mulheres? Muitas igrejas tradicionais falam, Deus não quer usar as mulheres, isso é uma coisa do modernismo, isso aí é uma coisa do movimento feminista. Nada disso, irmãos. As esposas, elas vão continuar submissas aos maridos, a família vai continuar sendo uma linda, toda a organização tem que ter uma ordem, e Deus colocou a ordem na casa. A ordem na casa é que o marido é o líder, a mulher é submissa, os filhos são submissos aos pais. Isso quer dizer que a mulher é menos importante do que o homem? Jamais, não, nunca. Em termos de importância, como que a Trindade é organizada? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nenhum dos três é mais importante do que o outro. Em termos de importância, os três estão no mesmo nível. Mas em termos de organização, tudo é organizado no reino de Deus. O Filho submete ao Pai, e o Espírito Santo se submete ao Filho. Isso que a Bíblia diz. Então, em termos de organização é Pai, aí depois vem o Filho, depois vem o Espírito Santo. Mas em termos de importância estão no mesmo nível. Assim na família, em termos de importância, o pai, a mãe e os filhos têm valor intrínseco igual diante de Deus, o mesmo valor, são tão importantes um quanto o outro. Mas em termos de organização, em termos de liderança, é o pai, depois vem a mãe, depois vem os filhos. Agora, o que nós temos que entender é que diante de Deus a mulher é igualmente importante, e ela poderá ser usada igualmente igual ao homem. Ela pode ser usada do mesmo jeito. É a tradição machista que diz que mulher não pode ser grandemente usada por Deus. Isso é uma tradição antibíblica, porque a igreja primitiva, ela usava igualmente todas as mulheres, poderosamente. E aqui nós vemos um exemplo. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia. Ela estava trabalhando lá como obreira, como uma grande mulher de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, esses nomes parecem um pouco estranhos, vocês vão ver, né? Febe e outros aí, mas é porque eram nomes no grego ou no hebraico, e ao ser traduzido para o português fica estranho, mas na língua deles é bonito, viu, irmãos? Amém. Então, mas é um pouco estranho esses nomes para nós, né? Para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Espera aí, vamos ver uma coisa aqui. Esse é um casal. Na cultura ocidental, a coisa mais comum é sempre falar o nome da mulher primeiro. Não sei se você sabe, é errado para nós do Ocidente falarmos assim, senhores e senhoras. Não, o certo é dizer senhoras e senhores, sempre o nome da mulher primeiro, tá certo? Porém, na cultura oriental não era assim não. Até hoje não é assim. Na cultura oriental,
fala assim: senhores e senhoras. Você sempre coloca o nome do homem primeiro. Agora, a Bíblia foi escrita no contexto da cultura oriental, na Ásia. Por que colocou o nome da mulher primeiro? Dizem os teólogos que só pode ter sido isso se, por alguma razão, a Priscila, que talvez estava liderando essa igreja no lar. Agora, deixa eu só falar uma coisa interessante, escuta bem. Mais tarde em Coríntios, Paulo saúda essa igreja de novo, e já o nome do Áquila está em primeiro lugar. Por quê? Sabe por quê? Porque isso tem acontecido muito em nosso meio. Muitas vezes a mulher primeira para converter, ela é mais antiga na fé, e ela se torna líder da célula. Mas depois o marido também converte, ele vai crescendo, e ela tem o maior prazer dele se tornar o líder da célula. Mas mesmo quando a mulher é líder de célula, ela continua submissa, quebrantada, ela continua submissa ao marido. Na família, ele é o líder. É só que na célula, ela que converteu primeiro, ela está crescendo mais rápido, mas depois, na medida que ele vai crescendo também, ele se torna o líder. Então depois, o nome de Áquila que vem primeiro, que coisa bonita. Mas vamos ver aqui, olha, vamos ver. Volta para o versículo 3, por favor, querido. Olha só: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Agora continuando, versículo 4: os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Diga: a igreja que se reúne na casa deles. Irmãos, a Bíblia é muito claro, mas continua. Saudai meu querido Epêneto. Se você tiver um filho, quiser um nome bem criativo, um nome Epêneto, brincadeira, viu, irmãos? Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Mas esse Epêneto deve ter sido um líder também de célula. Saudai Maria, também um nome bonito. Saudai Maria, que muito trabalhou por nós. Olha, outra mulher, Maria. Tudo indica que a Maria também era uma das líderes lá, tá certo? 7. Saudai Adrônico e Júnias. Que nomes impressionantes. Meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato. Ele tem uma visão bem ampla. Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano. Urbano deve ser irmão do Rural, que é o nosso cooperador em Cristo. Mas tudo indica que são líderes de células, está vendo, queridos? Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. E também meu amado Estaques. Ele era uma coluna, uma estaca na casa de Deus. Meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa. Diga: os da casa. Está vendo? Uma célula, uma igreja na casa. Os da casa de Aristóbulo. Versículo 11. Saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa. Se você tiver filhas gêmeas, é uma... Irmãos, eu não sei, mas eu imagino que Trifena e Trifosa eram duas irmãs muito cheias do Espírito Santo, solteironas assim, fofinhas, e muito usadas para ganhar muitas almas por Jesus. Eu imagino, posso estar enganado, mas eu imagino que a célula delas ficava crescendo e multiplicando toda hora. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Versículo 14. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Diga: e os irmãos que se reúnem com eles. Está vendo, irmão? A lista de líderes de célula, uma lista das igrejas nos lares. Que coisa fabulosa. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Ósculo quer dizer um beijo santo. Saudai. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Que coisa fabulosa. Então nós vimos agora, irmãos,
A maneira bíblica, aleluia, de colocar o ministério na mão do povo, de colocar o ministério de ganhar almas e cuidar bem delas, é através de ter a igreja nas casas, a igreja nos lares. Esta é a maneira bíblica, e quando funciona assim, explode, tudo muda, tudo transforma. Então só encontra a sua realização completa quando você tiver realmente colocando isso em prática. É uma coisa muito bonita. Mas nós vamos agora falar sobre os benefícios da célula. Eu quero agradecer muito ao meu discípulo, o pastor Sabá, que agrupou muitos desses itens. Eu acrescentei alguns, e o pastor Sandro, que com tanto carinho preparou o PowerPoint e tudo mais. Vamos lá então, os benefícios das células. As células que eu chamo é a igreja no lar. Eu gosto desse nome, célula, porque célula é a menor partícula do seu corpo, aonde todo o DNA do corpo está lá. Isso que é uma igreja no lar. É um grupo pequenininho, mas tem todo o código genético da igreja de Jesus. Está entendendo? Então a célula realmente ela pela própria definição biológica, ela já mostra o que é uma igreja no lar. Mas eu não faço questão de nomenclatura. Alguns chamam de grupo familiar. Eu acho mais bonito. Quando fala para um visitante, vem para o meu grupo familiar, é mais bonito do que célula, porque especialmente as mulheres, para ficar com medo de pegar celulite, né? Qualquer coisa assim. Mas então, às vezes, alguém não poderá. Eu não faço questão da nomenclatura. Você pode falar, vem para o nosso estudo bíblico lá em casa, né? Qualquer coisa assim. Ou, melhor ainda, se quiser usar o termo bíblico, vem para a igreja que está na nossa casa, né? Então, não tem problema. A nomenclatura não é a questão, mas sim o princípio bíblico da igreja no lar. Muito bem. Agora, veja bem, as células trazem benefícios tremendos para a igreja. A seguir vamos estudar alguns desses benefícios, tá? Então vou ir um pouco rápido, então aperte bem o seu cinto de segurança aí para você poder acompanhar. Número 1, a prática da célula valoriza as pessoas, tornando-as importantes, levando-as a ter relacionamentos significativos dentro da igreja, deixando de serem meros espectadores, ou como é comum dizer, mais um na multidão, e passam a ser pessoas que têm nome, endereço, data de aniversário, necessidades pessoais compartilhadas, vínculos de amizade, etc. Escuta bem, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu queria de que alguma forma você pudesse ouvir, não é quase impossível porque são tantas, mas de alguma forma, se você pudesse ouvir o tanto de testemunhos de pessoas aqui, centenas e centenas de pessoas que têm falado para mim, olha, depois que eu comecei a ir para a célula, minha vida começou a mudar, tudo começou a mudar, porque eu comecei a ser tão bem cuidado, eu comecei a estar junto com os irmãos, eu comecei a ter tantas coisas maravilhosas acontecer na minha vida. Então, olha, pode ter certeza que Deus tem coisas maravilhosas para você na célula. Lá na célula você vai ser bem cuidado, você vai ser bem acolhido. Então é uma coisa muito, muito, muito bonita mesmo, para a glória de Jesus. Então a pessoa passa de ser mais um na multidão, e ela passa a ter vínculos de amizade, vínculos de carinho, de amor. A célula também facilita o atendimento às diversas necessidades espirituais e materiais a cada pessoa da célula, pois através do seu líder da célula, juntamente com seus auxiliares, podem facilmente cuidar bem de cada um. Número 3, as células também ajudam a gerar oportunidades para cada pessoa participar significativamente na vida da igreja. Nem todos serão pastores ou professores do Instituto Bíblico, mas nas células há oportunidade para que todos participem em alguma atividade importante. Número 4, as células ajudam a alcançar pessoas que nunca iriam numa igreja de crente,
por preconceito ou qualquer outra razão, porém aceitam ir e sentem muito confortáveis numa reunião de célula, na casa de um amigo ou mesmo na casa de um vizinho, pois lá o ambiente é totalmente informal e familiar, apesar de ser a igreja reunida. Deixa eu falar uma coisa aqui. Às vezes pessoas têm um preconceito muito grande. Você convida para uma igreja evangélica e fala: não posso não. Ou às vezes ele até quer ir, mas os pais dele que não deixam. Mas para ir para uma célula, lá na minha casa, um estudo bíblico, eles vão, e aí vão abrir o coração para receber e para ouvir a palavra de Deus. Então tudo começa a mudar, e é muito bonito, tá certo? Então realmente é uma coisa muito, muito bonita e preciosa. Número 5, célula produz segurança para os membros, pois cada pessoa torna-se membro da família com outros da célula, produzindo assim um ambiente de proteção, onde cada um cuida do outro. Quando uma pessoa pertence a uma célula, ela sabe que é amada e que receberá cuidado dos outros irmãos, do mesmo modo como ela sabe que deve amar e cuidar dos outros. Esse tipo de relacionamento produz uma segurança que as pessoas nunca encontrarão numa igreja grande, que não é baseada em células. Deixa eu falar uma coisa para você. É necessário as células ficarem pequenas. Nós temos tido até um bom problema em nosso meio, porque algumas das nossas células têm crescido muito rápido, antes da gente ter líderes preparados para cuidar das células. Porque a célula, quando ela cresce, ela deve multiplicar para depois ela continuar existindo menor. Então, uma célula, por exemplo, começou com 7 pessoas, chegou até 14, 15, multiplica em duas células de 7 pessoas, está entendendo? Para sempre ficar pequenininha. Por quê? Porque quando ela é pequenininha, você senta naquela roda, você sabe o nome de todo mundo, vocês trocaram experiências, vocês vão ligar durante a semana. Você sabia de uma coisa? A reunião da célula é só 40% no máximo das verdadeiras atividades daquela célula, porque a célula é a igreja no lar, vivendo 24 horas por dia o amor de Jesus um com o outro, ligando um para o outro, cuidando um do outro, garantindo que o outro está sendo bem discipulado. Quando um fica doente, todo mundo liga, todo mundo visita. Talvez você diz: pastor Eibe, muitos vão dizer, minha célula já está funcionando assim. Mas talvez tenha alguém que diga assim: não, mas na minha célula não está funcionando bem assim ainda. Deixa eu explicar uma coisa, preste bem atenção no que eu vou dizer, querido. Se não está funcionando, mas você poderá ajudar a garantir que vai funcionar desse jeito. Você poderá começar a cuidar um do outro, começar a visitar um ao outro, começar a participar um com o outro, em nome de Jesus. Vamos continuar, que coisa maravilhosa, aleluia. Veja bem mais o que diz aqui, esses princípios baseados na palavra de Deus. É um ambiente espontâneo e informal. Na célula não há lugar para liturgia e formalismo religioso, pois tudo é feito espontaneamente, num ambiente informal. Sabe quem não gosta de célula? Com todo o carinho, creio que não tem ninguém aqui assim, mas sabe quem não gosta de célula? É os que gostam de aparecer, os que gostam de fazer aquelas apresentações especiais, de cantar na frente da multidão, de ser um superstar evangélico, sabe? Esses sempre falam: a célula é ruim. Por quê? Porque a célula é um grupo pequeno, e eles não podem ficar famosos na célula. Você está entendendo? Eles não podem ficar famosos, eles não podem aparecer. Mas sabe que isso é bom? Porque só deve ter uma estrela, um superstar, que é Jesus, amém? E por isso que a célula é outra coisa linda. Sabe por quê, irmão? Sabe que Deus já tem me falado claramente? Os maiores milagres que vão acontecer em nosso meio, sim, aqui no prédio da igreja eu creio que muitos aleijados vão andar, cegos vão enxergar, famílias vão ser transformadas, mas os maiores milagres vão ser através da sua vida lá na célula. Quando você orar pelas pessoas, você vai ver os milagres que vão pipocar, porque Deus quer usar você. Deus quer usar você. Diga: Deus quer me usar. Amém? Isso é tão lindo, gente. Isso é tão maravilhoso. Glória a Deus. Então olha o que diz aqui, eu gosto tanto. Ambiente espontâneo e informal. Na célula não há lugar para liturgia e formalismo religioso, pois tudo é feito espontaneamente e num ambiente informal. Você pode ir de bermuda, de sandália para a célula, não tem que ir de roupa social,
pode vir tranquilo, confortável, porque é uma família espiritual, aleluia. Da mesma forma, não há espaço para shows de qualquer espécie, pois na célula o centro das atenções só é Jesus. Se alguém não gosta de formalismo, célula é o melhor lugar para ir. 7, oportunidade para todos falarem. Na célula, todos têm oportunidade de falar e participar durante o estudo. Isso não é um privilégio só de alguns, como ocorre nos cultos de celebração, onde é limitado, é óbvio, a participação só para alguns poucos. Essa oportunidade de falar deve ser encorajada na célula, pois ajuda no processo de aprendizagem, aumenta o nível de assimilação do assunto em discussão. Agora, escuta bem o que eu vou dizer aqui. Você sabia que todo cristão, para crescer, ele tem que ouvir muito a palavra, mas ele tem que também falar a palavra? Sabia disso? Só ouvir a palavra não te ajuda a crescer. Você tem que ouvir, mas tem que falar muito. Em outras palavras, você tem que receber, mas você tem que dar muito. Então escuta bem, no culto de celebração, você vem para receber. Você vem para receber a palavra, para receber adoração, intimidade, comunhão com Deus. Você vem para adorar a Deus, mas você está recebendo. Na célula você vai para dar. Pessoas que às vezes vêm de um contexto até evangélico, religioso, tradicional, e vão para a célula esperando às vezes uma palavra bem profunda, e fica um pouco decepcionado. Eu não ouvi nenhuma palavra profunda, nenhuma revelação nova. Célula não é para você ouvir uma palavra nova. Célula é para você falar. Você vai aprender enquanto você está falando. Para você crescer espiritualmente, você vai ouvir e receber no culto de celebração, mas você vai dar e falar na célula. Você vai compartilhar. Na medida que você vai compartilhando, você vai crescendo espiritualmente. Então a célula não é para ser uma coisa super profunda. A célula é para ser um compartilhamento de vida, na prática, no dia a dia, como funciona a palavra de Deus. Na medida que você vai falando, fazendo perguntas, respondendo, você vai crescer espiritualmente. Então é uma coisa muito gostosa, muito preciosa. Muito bem, outra coisa interessante é que as células motivam a ganhar outras pessoas para Jesus. A prática da célula mantém, por causa do alvo de multiplicação, as pessoas sempre motivadas a ganhar outros para Jesus. Isso os leva a convidar novas pessoas, visitar e evangelizar amigos, vizinhos, parentes e etc. Número 9, a célula é o melhor ambiente para cuidar dos novos convertidos. Imagina alguém novo convertido no meio de uma igreja grande, fica meio perdido lá. Não, pelo amor de Deus, meu irmão, você tem que estar envolvido num grupo pequeno, onde você vai ter uma família espiritual que vai cuidar de você, que vai amar você, onde você vai estar tudo bem cuidado, bem tratado. É uma coisa tão especial para a glória de Jesus. A célula não limita nosso crescimento. Em outras palavras, a prática da célula nos liberta da ideia que nossa missão acaba quando o prédio enche, pois com as células nosso crescimento é ilimitado e não precisamos preocupar com prédios, pois o nosso lugar de reunião é a casa dos irmãos, e os cultos de celebração podem ser feitos em dias e horários diferentes no mesmo prédio. A célula coloca o ministério na mão do povo. A célula é o melhor lugar para formar líderes, porque aí você não está formando galinha de granja. Galinha de granja é como se fosse só um instituto bíblico, onde enche de hormônios, aquela galinha tufa, cresce rápido, mas quando ela vai na vida real, se ninguém der ração para ela, e ela precisa ciscar para tentar achar uma minhoca, ela vai ciscar, ela quebra o pé na hora. Sabe por quê? Porque ela cresceu artificialmente. O seminário muitas vezes é assim, a pessoa fica isolada lá 4 anos, crescendo artificialmente. Né, irmão, você foi seminarista há muitos anos, hoje agora você é um grande homem de Deus, que lidera muitas células, mas ele estudou para ser sacerdote muitos anos, ele sabe como é, se isola lá em seminário, e você se enche de hormônio, cresce artificialmente. Na célula não, a pessoa vai crescendo, vai multiplicando a célula, vai ganhando almas, ele vai supervisionando as células. Quando um líder é gerado através das células,
Na Igreja da Paz, nós só aceitamos líderes que são gerados através da célula. Alguém para se tornar pastor porque ele se ciscou muito, ele trabalhou muito, ele ganhou almas, ele cuidou bem delas. Então ele cresceu e se tornou uma pessoa forte na fé, na prática, né, para a glória de Jesus. Por isso que esse próximo número, os títulos são uma realidade de vida. Em outras palavras, ele não é um grande líder porque tem uma placa na parede que fala que ele é bacharel em teologia. Ele é um grande líder, talvez vai ter bacharel em teologia. Nós temos muitos cursos também, nós valorizamos isso e muito. Mas nós entendemos que não basta só teoria, ele tem que ter realidade de vida. Então o título principal dele é a realidade de vida que ele tem. Número 14, ele fecha a porta de trás da igreja. O que eu quero dizer com isso? Com muito carinho, muitas igrejas são como uma rodoviária. Você vai naquela igreja, tem muita gente. Você volta um ano depois, ainda tem muita gente, mas é tudo diferente. Tudo diferente. Não ficam as mesmas pessoas, ficam entrando, saindo, fica sempre entrando gente nova e saindo as pessoas antigas. É uma rodoviária, ninguém cuida de ninguém, ninguém sabe quem, é só aquela igreja rodoviária. Eu tenho pavor disso, que Deus nos livra de uma coisa dessa. Nós temos que cuidar bem das pessoas, nós temos que formar vínculos profundos. Se tem uma coisa que eu mais quero, é garantir que todo mundo vai ser bem cuidado, bem discipulado, bem pastoreado. E as células são uma forma dentro daquela família espiritual para garantir isso. Eu falo para os meus líderes de célula, pelo amor de Deus, você que tem que garantir isso. Mobilize muitos discipuladores lá na sua célula. E nós ajudamos muito nossos líderes de célula, nós treinamos a eles, nós damos instituto bíblico para eles, nós damos as ferramentas para eles, porque nós queremos garantir que todo mundo vai ser bem discipulado, todo mundo mais bem cuidado. E nós temos aplicado fé em cima das palavras de Jesus em João 17:12, onde ele estava prestando contas para o Pai acerca dos discípulos dele. Ele disse: eu os guardei, eu os protegi e não perdi nenhum deles. Nós também falamos isso. Nosso alvo, nossa fé, não é só um alvo não, é uma fé viva, que nós vamos guardá-los, nós vamos cuidar bem das ovelhas, nós vamos protegê-los e nós não vamos perder nenhum, em nome de Jesus. Você fala, mas pastor, eu soube de alguém que saiu. Sim, mas nossa fé é que vai voltar, vai voltar, porque nós não vamos perder nenhum, nós vamos cuidar bem em nome de Jesus. E quando nós sabemos, nós vamos atrás com amor, com carinho, porque é a famosa porta dos fundos, né? Você já ouviu falar daquelas igrejas onde entra gente pela porta da frente, mas sai mais gente pela porta dos fundos? Então, quer dizer, entra e sai. E o que nós aplicamos fé? Através do poder do Espírito Santo, e através das células, nós fechamos a porta dos fundos. Mas não é só fechar a porta dos fundos, nós colocamos cadeados nela, nós soldamos ela. Nossa fé é igual um irmão falou assim, rapaz, eu fui só para visitar, mas eu caí na arapuca santa de Jesus, desse amor, desse carinho, não consegui sair mais, aleluia. Eu falei, glória a Deus, que nós queremos cuidar bem, nós queremos amar. Tudo é através do amor, do carinho, através da conquista, nós entendemos isso. É através de cuidar bem. Eu quero te convidar, faça parte desse exército de amor, dessa revolução da igreja nos lares, faça parte disso. Faça parte, é um princípio bíblico, é voluntário, é só para quem quer, nada é forçado, ninguém precisa nem ir para a célula se não quiser, mas eu estou lhe convidando para participar, para crescer nisso, em nome de Jesus. Dentro da célula, a realidade é que mais cedo ou mais tarde as máscaras vão caindo, as pessoas vão se abrindo, nem tanto na reunião da célula que é para se abrir, é para se abrir no discipulado 1 a 1, mas as pessoas vão se tornando mais sinceras, mais cheias de transparência, se tornando pessoas reais. Na célula a gente aprende que você não tem que aparecer muito espiritual toda hora.
Não, você pode ser você e as pessoas vão ficar te amando e te aceitando do mesmo jeito. Ninguém vai te criticar e vai te menosprezar porque você não parece tão espiritual. Então essa é a visão. Nas células é praticamente a única maneira de garantir que todos serão de fato discipulados. Porque se a pessoa está na célula, o bom líder de célula, ele vai garantir que vai ter um discipulador um a um para todas as pessoas que estão lá. Muito bem. E é de longe a melhor maneira da igreja crescer através da multiplicação. Através da multiplicação. Olha a diferença entre a adição e a multiplicação. É interessante que igrejas que só adicionam, só através da adição, ganhando almas no culto público, no começo elas crescem até mais rápido do que uma igreja em células, às vezes. Por exemplo, na adição, 1 mais 1 dá quanto? 2, mas 1 vezes 1 dá quanto? 1. Então a adição no começo cresce mais rápido. Tá, agora, próximo passo. 2 mais 2 dá quanto? 4. 2 vezes 2, 4 também. Então, no começo a adição cresceu mais, mas depois as igrejas que concentram na multiplicação das células, aí elas empatam. Mas deixa passar só mais alguns meses, mais alguns anos. O que acontece? 8 mais 8, 16. Mais 8 vezes 8, 64. A coisa já começa a mudar. 10 mais 10 é 20. Mais 10 vezes 10 é 100. 100 mais 100 é 200. Mais 100 vezes 100 é 10 mil. 10 mil. 1000 mais 1000 é 2.000 só. Mas 1000 vezes 1000 é 1 milhão. Então, as igrejas em células, elas tendem a ter crescimento exponencial. É uma coisa impressionante o que acontece para a glória do Senhor Jesus. Então, é de longe a melhor maneira de ajudar a igreja a crescer com qualidade. Com qualidade. Agora, eu quero que você veja essa frase aqui. Todos podem, vamos ler junto em voz alta essa frase? Todos podem ser grandemente usados por Deus para ganhar almas e cuidar bem delas. Por que eu falo isso? Sabe por quê? Porque existe uma mentira que o diabo tem semeado no meio do povo de Deus. Não, eu não tenho dom para isso. Eu não tenho. Eu queria ganhar almas, mas parece que eu não tenho um jeito para isso. Olha, você não tem que fazer uma coisa difícil, ir de porta em porta batendo, passando momentos constrangedores. Na célula é uma coisa espontânea, é uma coisa tão natural. Você convida seus amigos, vizinhos, seus parentes lá para sua casa, começa a estudar a Bíblia. É uma coisa muito natural e funciona para você poder ser usado para ganhar almas e cuidar bem delas. E para acabar de vez com essa mentira do diabo que diz que Deus só quer usar uns e outros ele separou como um vaso de barro. E até a gente às vezes até vê pessoas citando essa passagem. Vamos ver essa passagem, olha aqui, Timóteo. Ora, numa grande casa não há somente utensílio de ouro, de prata, há também de madeira e de barro. As pessoas falam, está vendo, pastor Eibe, alguns são vasos de ouro, que são muito usados por Deus, mas alguns na casa de Deus são um vasinho lá de barro, de madeira. Mas eles estão citando somente o primeiro versículo. Olha o próximo versículo. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Deus está falando que Ele quer usar todos os filhos dele para fazer todas as boas obras. Deus quer te usar todos para fazer coisas grandes para Ele, ganhar almas, cuidar bem delas, expandir o reino. Diga, Deus quer me usar e Ele quer me preparar
para toda boa obra. Está vendo, querido? Então não aceite essa mentira do diabo. Temos que ter mudança de paradigma nesta área, porque por anos fomos ensinados religiosamente que Deus separa alguns para ser grandemente usado e outros ele não quer usar grandemente. Isso não é verdade. Ele quer usar todos grandemente. Agora, veja bem essa frase. Não existe uma estratégia que funcione melhor para ganhar almas e cuidar bem delas do que as células e o discipulado 1 a 1. Eu fiz essa frase, eu posso estar enganado, mas eu tenho convicção plena dessa frase depois de estudar. Olha, eu visitei as maiores igrejas do mundo, todo lugar onde alguém estava ganhando muitas almas e cuidando bem delas, que eu sabia as maiores igrejas e tudo, eu ia lá para visitar. E eu descobri uma coisa, eu descobri que as maiores igrejas do mundo são igrejas baseadas em células. As igrejas que mais crescem no mundo são igrejas em células. Então, é uma coisa admiradora. No Brasil agora que está começando a aparecer isso. O Brasil chegou um pouco atrasado, porque muitos lugares ao redor do mundo, as maiores igrejas e denominações já estavam totalmente baseadas em células. E não é só para crescer numericamente, irmãos, não é isso que me atrai muito. Porque, claro, a gente quer ganhar muitas almas, mas o que a gente quer é ter certeza que é um crescimento com qualidade. Então eu estou convencido que não existe uma estratégia que funcione melhor para ganhar almas e cuidar bem delas do que as células e o discipulado 1 a 1. Por isso que eu também digo essa outra frase aqui: todos podem ser grandizados por Deus para liderar uma célula, já que a célula é o instrumento principal para ganhar almas e cuidar bem dela. Ah, pastor, ele quer dizer que na Igreja da Paz todo mundo tem que ser líder de célula? Não, você não tem que ser, só se você quiser ser. Mas a boa notícia é que você pode ser se você quiser ser. Você não tem que aceitar mais a mentira do diabo que você não pode ser, né? Você não pode ser líder de célula, não. A boa notícia é que todo mundo que quiser ser, se ele tiver à disposição, Deus não está procurando quem tem capacidade, Deus está procurando quem tem disponibilidade, quem tem coração quebrantado. Se você tiver disponibilidade, Deus fará a capacitação, você será capacitado para toda boa obra, para a glória do Senhor Jesus. E deixa eu dizer uma coisa aqui: a igreja primitiva, preste atenção, porque aqui no final da mensagem tem algumas coisas muito chaves. Os primeiros 200 anos da igreja foram uma coisa maravilhosa, porque a igreja primitiva, ela funcionava assim, irmãos. Você já viu, com todo o carinho, porque eu acredito demais, viu, pastor Elvis? Eu acredito 100%, você sabe disso, no ministério de louvor e adoração. Mas é interessante, no livro de Atos você não vê nenhum lugar falar do ministério de louvor e adoração. Deve ter tido, mas a ênfase da igreja primitiva, o que era? A igreja nas casas, todo mundo ganhando almas, todo mundo cuidando bem daquelas almas, todo mundo crescendo espiritualmente. Era uma coisa fantástica. Agora escuta bem, a igreja estava nas casas, espalhando. Nos primeiros 200 anos da igreja, em 200 anos, quase que ganhou o mundo todo para Jesus. Quase que ganhou o mundo todo para Jesus. O diabo viu que do jeito que estava indo, logo ele estava acabado na terra. Então ele começou a semear uma ideia religiosa. E essa ideia religiosa era o seguinte: não, a palavra de Deus só para ser pregada nos recintos sagrados. E começaram a chamar os prédios onde os irmãos se reuniam de templos. Enquanto a Bíblia fala que o verdadeiro templo não é o prédio, nós que somos o templo do Espírito Santo. Amém? O prédio não tem nada de sagrado, mas as pessoas começaram a considerar os prédios sagrados. E ele isolou os cristãos nas 4 paredes dos templos, dos recintos sagrados, entre aspas. E aí a igreja começou a morrer. Irmãos, em 200 anos a igreja fez muito mais do que em 2000 anos. Por quê?
porque o diabo enganou o povo de Deus. E pior ainda, o diabo, ele não cria nada, ele só imita, mas ele roubou essa ideia, ele imitou essa ideia de Deus. Ele falou: esse é o segredo de espalhar coisa, é colocar nas casas das pessoas. Então ele começou a disseminar as ideias dele através dos lares. E isso eu falo com muito carinho, com muita delicadeza aqui, mas tem pessoas tão bem intencionadas, mas têm seguido princípios tão antibíblicos, como por exemplo o kardecismo e tudo assim. Mas como que esses princípios da nova era, do kardecismo, como que elas são espalhadas? Em templos? Não. Nas casas, nas reuniões, mesa branca, espiritismo, kardecismo, terreiro de macumba. O que é o terreiro de macumba? É uma célula naquele quintal do maligno. E como que ela cresce? Multiplica. Uma célula, um terreiro de macumba, tem a mãe de santo, que eles chamam, aí a filha de santo depois sai, começa um outro terreiro, se torna mãe de santo. Interessante. Agora escuta bem, você acha que o diabo inventou isso por conta própria? Não, ele sabia que esse é o segredo de espalhar as coisas. Agora, veja bem, o que eu vou dizer aqui para vocês. Na medida que as pessoas têm conhecido a verdade, porque as pessoas que têm envolvido nessas práticas são pessoas maravilhosas. Elas têm envolvido em práticas erradas, mas são pessoas que não conheciam a palavra. Mas na medida que elas estão conhecendo a verdade está libertando-as. Irmãos, em Santarém, por exemplo, só um exemplo, irmãos, lá no bairro Jardim Santarém, pergunta para qualquer pessoa que conhece Santarém alguns anos atrás, uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, bairro Jardim Santarém, né, pastor Elvis? Estava cheio de terreiros de macumba, cheio de terreiros de macumba. Aí as células foram crescendo e multiplicando. Irmãos, foram ganhando almas por Jesus. Olha o que aconteceu. Uma por uma, as próprias mães de santo e tudo foram convertendo. E aonde tinha terreiro de macumba agora é célula. E lá hoje tem pelo menos centenas, se não for talvez perto de 1000, talvez até 1000 ou mais, naquele bairro, porque é um bairro muito grande e central de Santarém, lá mais no centro, mas centenas e centenas de células. E eu desafio qualquer um para tentar achar um terreiro de macumba lá que não existe. É impressionante. Vão espalhando o amor de Jesus. As pessoas estão sendo transformadas. Pessoas que antes falavam assim: olha, eu vim aqui para o terreiro, eu era mãe de santo aqui, eu era filho de santo e o pai de santo, envolvido em toda a prática de pecado, de imoralidade, de perversão sexual. Minha vida era um caos, minha família estava destruída. Jesus transformou minha vida, eu nasci de novo, curou meu casamento, transformou minha família, e hoje é uma célula na minha casa, para a glória do Senhor Jesus. Eu vou te falar, é muito bonito ver isso acontecer, é muito poderoso. E isso está acontecendo de uma forma gloriosa. Olha aqui os dados lá da igreja onde eu tive o privilégio de pastorear por 23 anos e ainda tenho o privilégio de supervisionar. Hoje são 45 cultos de celebração em diversos prédios espalhados pelo... Já agora começou, graças a Deus, a construção da catedral, que vai caber mais do que 10.000 pessoas. Mas mesmo assim é muito pequena, ela vai ter 7 cultos. Mas mesmo assim vamos continuar usando todos os outros auditórios. Isso aqui é só um dos auditórios que temos espalhado pela cidade, tá? Nesse auditório aí são realizados 7 cultos, mas tem 45 cultos de celebração que acontece no domingo lá, em vários auditórios. É uma só igreja, 48.000 pessoas nas células, 4.973 células, 23.630 MDAs. O que é um MDA? MDA é uma microcélula, formado de 2 pessoas, o discipulador e o discípulo. 2 pessoas formam um MDA. Tem mais do que 23.000 MDA. E tem de grupos de evangelismo, que as células vão formando esses outros grupinhos para evangelizar, mais do que 8.277 grupos de evangelismo. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. O que aconteceu em Santarém, toda a glória e toda a honra seja dada somente a Jesus, mas eu tenho certeza, irmãos, que pela misericórdia de Deus
e Jesus não voltando antes, isso vai acontecer, já está começando a acontecer, e vai acontecer aqui em Fortaleza, para a glória de Jesus. Está bem? Escuta bem o que eu vou dizer. Nós estamos agora com aproximadamente 350 células. Nosso alvo é bem simples, até o final do ano, multiplicar todas as células só uma vez. Então, com 350, multiplicar uma vez, vai ter quantas células até o final do ano? 700. Se cada célula, as 700 células, tiver só a média de 10 pessoas, vamos ter 7.000 pessoas, tudo bem. Mas agora, vamos sonhar aqui um pouco. Se multiplicar só 4 vezes, vamos supor que demore 1 ano para multiplicar. 1 ano, em 4 anos, cada ano multiplica só uma vez. Quanto que vai dar? Tá, multiplicar uma vez 700, né? Ano que vem multiplicaria para 1.400 células, já seria 14.000 pessoas, tudo bem. Segundo ano, multiplica para 2.800. Terceiro ano vai ser 5.000 e alguma coisa. E o quarto ano, 11.200 células, tá? Eu fiz os cálculos. Só 4 multiplicações, E é só multiplicando uma vez por ano. Tem célula que multiplica mais do que uma vez por ano, mas isso é só uma vez por ano. Agora escuta bem, com 11.200 células, se cada célula tiver 10 pessoas, vai ser quantas pessoas? 112.000 pessoas. E isso é só o começo. Amém? Agora, isso me faz lembrar que uns 20 anos atrás, eu estava lá em Santarém, no nosso Tadel, treinamento de líderes, e eu estava falando números assim, e falando, irmãos, vamos todos cooperar, vamos ganhar almas para Jesus, vamos ver essa cidade transformada. E eu estava falando sobre esses números, calculando e sonhando. A igreja era bem pequena na época, mas nós estávamos sonhando em ganhar muitas pessoas para Jesus e cuidar bem delas. E enquanto eu estava falando esses números, igual eu estava falando aqui com você, fazendo essas somas, aí um homem que estava bem ali atrás, porque lá tem vários corredores, tem um corredor bem grande nos lados também, assim, no meio, assim, né? Assim, e ele começou a gritar lá de trás, e ele veio descendo o corredor, gritando assim: igreja não é para isso não! Igreja não é para essas coisas não, porque eu estava somando os números, né? Igreja é para pregar o evangelho. E ele gritando, e ele não estava bêbado não, irmão. E ele ficou gritando, mas com uma raiva, com muito ódio na voz. E ele começou a chegar mais perto. Toda a igreja e eu também ficamos assim, congelados. Aí ele começou a chegar mais perto. Pensei, meu Deus do céu, vai subir aqui e me bater, me matar, não sei. E ele veio descendo e ninguém fazia nada. Eu pensei comigo mesmo, onde estão meus obreiros quando eu preciso deles? Mas de repente, graças a Deus, que 2 irmãos bem grandes, tamanho do Helder, mais ou menos assim, 2 irmãos bem grandes, com muito amor e carinho, ficaram em pé, colocaram um braço no ombro dele assim, e foram levando ele com muito carinho lá para fora. E lá fora começaram a explicar para ele o que a palavra de Deus ensina sobre isso. E ele começou a chorar. Ele arrependeu tanto. E ele entregou a vida a Jesus. Mas foram levando ele lá para fora. E estava aquele silêncio aqui. E eu, meu Deus, o que eu falo agora? Deus, o que está acontecendo? Aí o Espírito Santo abriu meus olhos espirituais. Eu vi no mundo espiritual o que estava acontecendo. E aí eu falei, irmãos, vocês estão enxergando o que está acontecendo? E todo mundo olhou para mim. Eu falei, vocês estão vendo, irmãos? Enquanto, pouco tempo atrás, essa igreja, nós ficávamos aqui isolados dentro das 4 paredes do templo, pregando sim o evangelho poderoso. O diabo nem se importava com a gente, nem incomodava.
Mas agora que nós estamos mobilizando todo mundo para começar células nas suas casas, para ganhar almas para Jesus, para cuidar bem delas, e nós estamos espalhando pela cidade, o diabo está com tanta raiva, irmão. Nós estamos mexendo no ninho da cobra. Ele está com raiva, ele está atiçando. Por isso que essas coisas acontecem. E todo mundo começou a ver. Eu falei mais, ele já é um derrotado, nós somos mais que vencedores, vamos ganhar esse mundo para Jesus. Irmãos, a igreja começou a aplaudir, e todo mundo a partir daquele dia foram muito mais motivados para ganhar almas, para cuidar bem delas, porque eles entenderam o que estava acontecendo no mundo espiritual. Eu costumo dizer, né, que naquele dia, mais uma vez, Deus usou grandemente o diabo. Deus, não é verdade? Deus não usou grandemente o diabo aquele dia para mostrar para todo mundo a guerra espiritual que realmente estamos envolvidos. Irmãos, de lá para cá a igreja tem crescido, esses números tão fabulosos. Mas o mais importante não são os números, o mais importante é que cada número representa um ser humano precioso para Deus, que vai viver agora eternamente no céu, sendo cuidado, sendo amado. Eu vou pedir você para ficar em pé, por favor. O pastor Elvis me fez lembrar, eu tinha esquecido. Obrigado, pastor Elvis. Eu mandei preparar um cartãozinho assim, tá? Eu mandei preparar um cartãozinho. Eu vou até pedir os obreiros, viu, irmão Eliel, para pegar o receptor e ficar nas portas, tá? Porque nós vamos encerrar o culto agora por causa do tempo. Aí as pessoas podem preencher e o papelzinho e colocar na sacola na saída, tá certo? Muito bem, escuta bem o que eu vou dizer aqui. Eu comecei a ser angustiado pelo fato. Talvez alguém que já entregou a vida a Jesus e mudou de outra cidade, veio para cá, ou veio de outra igreja e ama Jesus, e vem nos domingos, mas nunca participou da célula. E talvez você fale, eu nunca participei da célula, mas pastor Eibe, eu queria ver como é esse negócio da célula, eu queria poder participar de uma célula, eu queria participar. Então nós pedimos que, se você ainda não participou de uma célula, não foi para uma célula ainda, e você já entregou a vida a Jesus, e você quer participar de uma célula, ou mesmo você que não entregou a vida a Jesus ainda, mas você quer participar de uma célula, tá? Você, daqui um pouco, nós vamos entregar um cartãozinho desse aqui para você. Tem um lugar para o seu nome e também um lugar para o endereço. Por que do endereço? Porque nós temos centenas de células espalhadas pela cidade, então vamos achar uma célula que fica mais próxima à sua casa, tá certo? E também data do nascimento. Por que data do nascimento? Porque nós temos muitos tipos de célula. Tem célula para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Então, dependendo da sua faixa etária, nós queremos te colocar numa célula onde você vai se sentir bem confortável, se você quiser. Tá certo? Então, se você quiser, nós queremos poder te servir para que você tenha uma célula muito especial, cuidando bem de você, tá certo? Então, aonde você estiver, se você ainda não está participando de uma célula e você gostaria de poder visitar uma célula, levanta bem alto sua mão e eles vão entregar, os obreiros vão entregar agora o cartãozinho para você. Eu sei que muitos já estão na célula, mas se você não estiver na célula, pode levantar bem alto a mão e eles vão entregar para você.